Leilin não se sentiu nem um pouco estranho. Apesar de qualquer pretensão, a atmosfera na academia era muito diferente, com uma imensa guerra imensa. Além disso, um grande número de acólitos magos talentosos desaparecidos definitivamente despertaria a atenção dos outros também. Além disso, a academia não parecia querer esconder essa notícia. Afinal, eles ainda confiariam nos magos oficiais para a próxima batalha, e esses acólitos não ajudariam muito. Aqueles que foram deixados para trás seriam definitivamente aqueles com a menor aptidão e níveis, apenas para serem usados como bucha de canhão. O mentor Alose já limpou a área ao redor da escola de Beastmen e quaisquer criaturas que colocariam um problema. Eles foram todos reduzidos a esqueletos por feitiços, especialmente os Beastmen, e suas almas foram presas em seus corpos para sofrer por toda a eternidade. Leilin deu um leve aceno de cabeça. Parece que a vizinhança da academia estava segura no momento. Como sobre os outros potenciais do Magus. Muito problemático. De acordo com a notícia de que minhas outras irmãs se reuniram, muitos dos acólitos com altas aptidões, incluindo Chester e Sherpa, deixaram a academia por várias razões. Temo que não demore muito mais para que essa notícia se espalhe. O que você descobriu? Meu sênior, Merlin, já saiu há alguns meses. Além disso, eu também vou assumir uma missão e sair em breve. Leilin falou brandamente das notícias que reunira, e isso fez com que o rosto de Neela se tornasse ainda mais pálido. E se você? Quais são seus planos? Leilin ainda perguntou a ela no final. Eu pretendo voltar para minha família. Você sabe, embora minha família Welter não seja muito famosa, ainda somos capazes de cuidar de nós mesmos. Você quer vir comigo? Neela claramente queria amarrar um talento como Leilin para sua família. Não, obrigado. Já fiz planos para mim mesmo. Leilin sorriu, virando-a para baixo. Ele seria submetido a vários contratos e restrições se ingressasse em uma família. No entanto, ele tinha muitos segredos e não era adequado para ter um séquito. A luz nos olhos de Neela diminuiu. Leilin também sabia que o relacionamento deles tinha chegado ao fim. Afinal, eles estavam apenas se divertindo, mas seguir caminhos separados agora, em um momento de crise, era muito normal. Ainda há algo que preciso lhe pedir. Leilin pegou uma caixa de madeira de cor preta e a colocou sobre a mesa de jantar. O que é isso? Neela sorriu, mas parecia um pouco forçada. Ele abriu a caixa preta. Muitas poções em tubos de ensaio estavam arrumadas no interior, e a visão ofuscou os olhos de Neela. Isso é. Os olhos hipnotizantes de Neela exibem um olhar espantado. Estas são as poções que eu acumulei até agora. Ajude-me a vendê-los. Apesar de cruzar os dedos, a expressão de Leilin permaneceu calma. É claro que essa era apenas uma pequena porção das poções que ele havia preparado secretamente. Dizer que foi sua acumulação depois de um ano foi razoável, seu valor total era de várias centenas de cristais mágicos. Deixar Neela vendê-los para ele era porque Leilin não queria ser notável. Por outro lado, também lhe proporcionou uma pequena compensação. Afinal, um traço de chauvinismo ainda permanecia no fundo do seu coração. A ruptura exigiria que ele desse alguma forma de compensação, pelo menos, e deixar Neela ser a intermediária lhe dava uma chance de obter algum lucro. Sem problemas. No momento, os valores dos vários ingredientes e modelos de feitiços caíram acentuadamente, enquanto poções e artefatos mágicos de baixa qualidade aumentaram drasticamente de preço. Os olhos de Neela brilharam. Esta foi uma ocorrência normal. Modelos de feitiços e outros materiais definitivamente diminuiriam de preço sempre que a guerra fosse iminente, já que não poderiam ser usados para melhorar imediatamente a força prática de alguém. Quanto aos outros itens que são capazes de aumentar a força de batalha, eles estariam em alta demanda. Depois de vender essas poções, me dê 300 cristais mágicos para elas. Leilin bebeu o chocolate quente que estava sobre a mesa. A expressão de Neela foi um pouco complicada, claro que é possível. Na verdade, minha família poderia comprar todos. Você tem mais? Eu posso deixar minha família saber e fazer um acordo justo. Essas são todas as poções que acumulei no ano passado. Você deve saber, eu ainda preciso contar com a venda de poções para obter recursos. Se não fosse o mercado indo bem agora, eu não deixaria que todos entrassem em um só fôlego como estou fazendo agora. A expressão de Leilin parecia extremamente sincera. Bem, eu farei o meu melhor para ajudá-lo. Neela entendeu. Aos olhos dela, Leilin preparava essas poções sem parar e, tendo essa coleção, já era o limite com sua habilidade atual. Como os dois tinham suas próprias preocupações, a refeição que se seguiu não era muito apetitosa para os dois. Depois da refeição, Neela apressou-se a despedir-se de Leilin. Leilin confiou algumas pessoas para trazer algumas mensagens para as pessoas que ele misturou bem com também. Ele não mencionou nenhum detalhe e apenas deu dicas sutis. Se eles poderiam ou não descobrir o enredo, tudo depende deles. Neela foi extremamente rápida e entregou a Leilin uma bolsa de cristais mágicos no dia seguinte. Depois de pensar um pouco, Leilin decidiu que era melhor gastar seus cristais mágicos enquanto ainda estava na academia. Afinal, ele pode não ser capaz de encontrar um depósito de negociação do lado de fora, e mesmo se o fizer, os recursos lá podem não ser tão completos quanto o que a escola tem. Essa partida provavelmente duraria um longo período de tempo. Leilin fez preparativos para seu avanço fora. Ele se preparou para comprar ingredientes para preparar elixires reativos e modelos de feitiços disponíveis. Quanto a qualquer conhecimento que um acólito nível 3 possa requerer, ele foi armazenado no Shipai há muito tempo. No entanto, o conhecimento fornecido pelos professores parou por aí. Quanto ao avanço para um mago oficial e a informação básica para um mago de nível 1, o conhecimento foi fortemente guardado pela academia. Apenas os acólitos do nível 3 que assinaram um contrato com eles teriam o direito de acessá-los. Leilin foi para a loja dos modelos de feitiços primeiro. O que você quer? A atitude da velha senhora atrás do balcão era ainda mais veemente agora. No entanto, o bom humor de Leilin não vacilou. Ele já sabia que aqueles acólitos do nível 3 tinham falhado em avançar para um magos oficial e eles tinham assinado um contrato com a escola para ficar para trás e fornecer serviços básicos. Devido às restrições no contrato, eles não podiam rodar mesmo se quisessem. Com a batalha iminente e o dano colateral que seria infligido a eles, seria estranho se eles tivessem uma boa atitude. Além da mão da Umbra, eu quero todos os modelos básicos de magia para os elementos sombra e trevas. Leilin colocou um ar muito magnânimo. A velha senhora atrás do balcão olhou para Leilin, surpresa. Afinal de contas, um acólito de nível 2 tão rico como ele raramente era visto. Há um total de 13, para 130 cristais mágicos. Eu também quero um modelo de magia de transfiguração básica. Isso vai ser 140 cristais mágicos então. A voz da velha senhora soou por trás do balcão. Leilin assentiu com a cabeça e despejou um saco de cristais mágicos no balcão. A senhora os contou e os guardou, depois dos quais carregou 14 livros de feitiços. Cada um deles era tão pesado quanto um tijolo, e eles se empilhavam até quase a altura de Leilin. Parece que eu deveria comprar alguns cavalos também. Leilin contratou alguns empregados e fez com que levassem os livros de modelos de feitiços de volta ao seu quarto, e então ele voltou para a área comercial. Neste momento, a área comercial era um dos poucos lugares que ainda estavam cheios de gente. O número de acólitos que vieram para cá também aumentou. Muitos produtos premium foram colocados à venda, atraindo a atenção de numerosos acólitos. Parece que até os acólitos perceberam. Leilin pensou.
Era semelhante a como, na floresta, um pequeno número de animais sentiria perigo e fugiria antes que um enorme desastre acontecesse com eles, mas outros animais seguiriam naturalmente quando vissem os animais saindo, mesmo que não sentissem nenhum perigo. No entanto, ainda não há artefatos mágicos aqui. Leyline se sentiu um pouco deprimida. Ele sempre quis ter um artefato mágico, mas eles eram muito raros. Além disso, os preços estavam altos, e eles acabariam nas mãos de um mago toda vez que aparecessem. Na ocasião em que os magos estavam insatisfeitos com o artefato mágico, os acólitos do nível 3 se apressavam em pegá-lo. Leyline simplesmente não teve chance. A criação de artefatos mágicos requer alquimia e encantamento, e é um assunto tão profundo. Eu nem tenho tempo suficiente para me concentrar nos meus estudos de potionagem agora. Leyline riu amargamente, até o Shipai tinha um limite para o processamento. De acordo com a experiência anterior de Leyline, somente quando sua alma avançava continuamente, o nível do Shipai aumentaria. Quando eu me tornar um acólito nível 3, se eu não tiver nenhum outro meio, vou me envolver em encantamento e ver se consigo criar meu próprio artefato mágico. Essas barracas que não tinham artefatos mágicos não atraíram Leyline nem um pouco. No entanto, ainda havia alguns acontecimentos incomuns. Por exemplo, as barracas que vendiam poções estavam cheias de pessoas e a venda de arcos, flechas e armaduras de couro também era grande. Mas, quanto às barracas que vendiam ingredientes, raramente eram frequentadas. Ele caminhou até a loja de Volks, que ele conhecia. Agora, estava lotado de acólitos e eles compraram qualquer poção que viram, de uma maneira muito direta. Volks estava tão ocupado que estava suando e até contratou alguns acólitos para ajudá-lo. Tal cena definitivamente não era comum no passado. Leyline olhou em volta. As poções nas prateleiras vendiam muito rapidamente, muitas prateleiras vazias eram rotuladas como esgotadas. Os olhos de Volks brilharam quando ele viu Leyline. Ele chamou um acólito para preencher sua posição e, especialmente, foi receber Leyline. Ei, meu querido Leyline, ouvi os gritos de uma cotovia hoje e sei que você definitivamente trará boas notícias. Assim, quantas poções? Posso te dar 10% a mais que o normal. Volks cumprimentou Leyline cordialmente e olhou para Leyline como se estivesse olhando para um cristal mágico. Minhas desculpas. Leyline acenou com as mãos, eu tenho estado ocupada com missões, então eu não tenho sido muito recente. Esta é realmente uma notícia trágica. Volks suspirou, você não sabe como é bom o mercado hoje em dia. Bem, eu vim aqui para comprar ingredientes. Leyline disse e entregou uma lista de itens para Volks. Depois que Volks recebeu o boletim e olhou os rabiscos e as quantidades necessárias, seu rosto mudou e gotas de suor do tamanho de um feijão começaram a escorrer. Tantas matérias-primas. Deixe-me ver, cristais brancos, raízes de videira roxas, garras de um duende fantasma, você está tentando preparar um elixir de reação. O gordo perguntou diretamente. Sim, de fato. Eu quero fazer preparativos para o meu avanço. Se você tiver algum elixir reativo completo em estoque agora eu vou comprá-lo de você. Você pode definir o preço. Leyline falou casualmente, as fórmulas para os elixires reativos podiam ser encontradas na biblioteca e muitas pessoas as viram antes. O gordo sendo capaz de reconhecer os ingredientes não era nada surpreendente. Debaixo dos ingredientes reativos do elixir, Leyline também acrescentou os muitos ingredientes comuns necessários para a poção Azuri e Lágrimas de Maria. Quanto aos poucos ingredientes importantes, eles já foram extintos no Magus World por várias centenas de anos, de modo que Leyline nem se deu ao trabalho de escrevê-los. A produção de elixires reativos é extremamente complicada e a taxa de sucesso também é muito baixa. A demanda por ele é tão alta e eles imediatamente se esgotam quando aparecem. Como ainda posso ter estoque? Volks balançou a cabeça. Pelo menos, seus mestres de poções estão melhores, você pode preparar as poções que precisar sozinho. Eu lembro que quando eu ainda era um acólito nível 2, cometi tantos crimes apenas por uma garrafa de elixir reativo.